Empresário de Júnior Alonso fala sobre interesse do Vasco e se o jogador tem possibilidade de jogar no Brasil. Vamos falar também sobre a situação de Seba Ferreira, já que o empresário do Júnior Alonso também é representante do Seba. Vamos trazer informações sobre House. Olha, tem clube interessado na contratação de House e já conversa com o jogador. Emiliano Dias volta ao CT Moacir Barbosa após o Vasco se livrar da zona de rebaixamento. E vamos trazer informações também sobre Paulo Henrique, hein? Será que fica? Será que não fica? Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Antes de falar o seguinte, olha quem tá no CT Moacir Barbosa, olha quem já tá aí fazendo os trabalhos. Emiliano Dias, que voltou ao Brasil no finalzinho da semana passada, postou hoje aí nos seus stories, no CT Moacir Barbosa, CT do Vasco. Muito provavelmente para conversar com Alexandre Matos, ter o primeiro contato pessoal, poder acertar algumas arestas. A gente sabe que tanto ele quanto o pai dele, o Ramon Dias, se interessam por melhorias no CT Moacir Barbosa, para que o Vasco possa trazer coisas novas para dentro do CT. A questão do elenco, o Ramon Dias participará ativamente dessa montagem de elenco junto com o Alexandre Matos, que está refazendo todo o departamento de futebol do Vasco. Muita gente saiu e Emiliano Dias esteve hoje no CT Moacir Barbosa para poder aí, obviamente, alinhavar algumas coisas com o nosso diretor executivo, o Alexandre Matos. Hoje, na Rádio Paraguaia, tivemos, obviamente, o representante do Júnior Alonso na Rádio Versus Paraguaio, o representante do Júnior Alonso, Diego Serrati, que também é representante de Seba Ferreira, falando sobre a situação dos dois jogadores. Sobre Seba Ferreira, ele disse que o jogador volta ao Houston Dynamo. Como já tínhamos dito aqui, não ficou Vasco, não foi bem, não teve o desempenho agradável, não teve o desempenho que já teve sob o comando de Ramon Dias lá no Paraguai. O jogador volta para o Houston Dynamo. O Vasco não deve exercer a sua opção de compra por esse jogador. Então, está fora dos planos para 2024. Ele falou também sobre a situação de Júnior Alonso. Confirmou que o Vasco teve interesse no jogador, mas falou as seguintes palavras: há interesse do Vasco nele, mas é difícil porque ele tem um contrato longo com o Krasnodar, que é líder do futebol russo. Essas foram as palavras de Diego Serrati, que é o representante do Júnior Alonso. Ele confirmou que o Vasco tem um interesse no jogador, mas que por causa do contrato longo, o Krasnodar, como ele falou, o líder da competição, então dificultaria a possível vinda do Júnior Alonso. Vai ter que conversar e negociar bastante para poder conseguir a liberação de Júnior Alonso. Então, essa situação aí a gente conseguiu acompanhar hoje na Rádio Versus Paraguaia, onde o Diego Serrati falou aí sobre a situação de seus jogadores, né? Falou também sobre outros jogadores do futebol paraguaio, que está chegando para o Brasil, mais específico aí os jogadores que estavam no Vasco, como o Seba Ferreira, e também sobre o Júnior Alonso, que é um jogador que a gente já viu que o Vasco demonstrou interesse. Ele confirmou que havia sim um interesse do Vasco, mas que não é um negócio fácil. Hoje, ainda falando de mercado da bola, um jogador do Vasco tem interesse muito forte do Vitória. Você está vendo na tela aí o House, a informação da nossa amiga Gabriele Gomes, do GE Bahia, e também da Emanuele Ribeiro, do nosso GE Vasco, confirma que o Vitória tem conversas com o staff de House. O Vasco tem que ficar de olho nessa situação, hein? O Vitória quer contratá-lo em definitivo,
busca um acerto com o staff do jogador para depois procurar o Vasco. E aí a ideia é ter ele em definitivo. Seja com o Vasco permanecendo com algo, né? Com alguma faixa de porcentagem do House, seja uma compra dos direitos completos do jogador, tudo aquilo que o Vasco tem. O Vasco tem que ficar de olho, porque a gente não tem certeza se o Ivan fica, e eu diria que no atual cenário é mais para uma saída do Ivan, e perder o House, o Vasco perderia 2 goleiros. Então o Vasco teria que buscar 2 goleiros. Obviamente um mais jovem, outro ali para segurar a onda do Léo Jardim, porque o Léo Jardim fez uma temporada quase perfeita no último ano, mas futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então a gente vai ter aí que ficar de olho nesse mercado de goleiro, porque se o Raul sai, o Ivan sai, abre-se uma lacuna para que o Vasco possa contratar no final do ano 2 goleiros. Porque o Vasco hoje não tem goleiros, vamos dizer assim. O Alexander está voltando do Avaí, mas mesmo assim o Vasco vai ter que ficar de olho aí nessa posição de goleiro, porque não pode você só se confiar, vamos ter um baita de um goleiro. Mas futebol tem suspensão, futebol tem lesão, futebol tem convocação. Então, vamos ficar de olho aí nessa situação do goleiro. Tem muita gente dizendo, pode deixar embora. Pensa que futebol é assim. Pensa que futebol é você manter. Se fosse assim, o Palmeiras não contratava o Marcelo Lomba para ser reserva do Everton, mesmo o Everton jogando direto. Porque tem uma hora que o cara vai ser convocado, ou o cara vai tomar cartão, ou o cara tem um problema físico, e você tem um goleiro bom no seu banco de reservas. Falando sobre jogadores que estão no Vasco também, o Paulo Henrique, situação que ainda não foi definida. O Fábio Torres procurou o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Galo, já vai permanecer no Galo, né, para 2024, e ele disse que tem uma relação muito boa com o Alexandre Matos, mas que no momento não fez nenhum contato ainda pela permanência de Paulo Henrique, que tem propostas tanto do futebol do exterior quanto do futebol brasileiro para o ano de 2024. Até o momento o Vasco não foi, segundo o Rodrigo Caetano, não procurou o Galo para poder negociar essa possível permanência ou compra, né? Porque o Galo quer vender o jogador para o ano de 2024. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Só falar a situação aí, tá, gente? A galera ontem na live tava perguntando sobre a situação do Mauro Galvão. Quem tava ao vivo viu. Perguntei a uma pessoa próxima ao Mauro Galvão que falou, não tem nada. O Mauro Galvão só compartilhou ali sem ter olhado qual foi a situação, porque falaram aí do Alan, né? O Alan vai voltar, e o Mauro Galvão acabou compartilhando sem... Provavelmente ele não viu que era uma notícia sem pé nem cabeça. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar sempre junto da gente aqui no nosso Comenta Léo. Você que chegou pela primeira vez, tomara que... Espero que você tenha gostado muito do nosso vídeo, da nossa forma de falar de Vasco. Até a próxima. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E mais tarde a gente volta com mais informações do nosso gigantesco, o gigante da colina, o Vasco da Gama. Valeu, tamo junto.